Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e neste vídeo eu quero abordar acerca do artigo 166 do Código Penal Militar, que é o crime de publicação ou crítica indevida. Este crime foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Qual que é a situação atual envolvendo este crime militar? Esse crime está previsto no capítulo 5, que é da insubordinação, do título 2 dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz. Determina o artigo 166 do Código Penal Militar: publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. A objetividade jurídica deste crime, o bem jurídico tutelado pela norma penal militar, é a disciplina militar, que fica arranhada com a publicação ou com a crítica indevida. No entanto, se a conduta se direcionar ao ato do superior, é a autoridade militar o bem jurídico tutelado. O sujeito ativo deste crime é o militar, sendo que é possível que um militar inativo ou um civil pratique este crime em concurso, quando a circunstância pessoal do militar, que é elementar do tipo penal, comunicar-se aos consortes. É oportuno reiterar que a Justiça Militar dos Estados não julga civil em hipótese alguma. Somente a Justiça Militar da União autoriza o julgamento de civis. O sujeito passivo imediato é a própria instituição militar, que se vê lesada em sua disciplina, e no caso de crítica a ato de superior, se esse for lesado, também será considerado o sujeito passivo, mas de forma mediata. Doutrinariamente, este crime ele é classificado como doloso. O agente ele tem que ter a intenção de praticar as condutas descritas no tipo penal. Não existe a modalidade culposa. Ele é um crime propriamente militar, somente pode ser praticado por militares. Se a conduta for praticada por um civil de forma isolada, ela será atípica. Na modalidade publicar, é um crime de perigo abstrato, não se exige para a configuração do crime que a publicação efetivamente lese a disciplina ou a autoridade militar, sendo indiferente que alguém tenha acesso a essa publicação. É plurissubsistente, pode ser praticado por vários atos e dessa forma admite a tentativa. Já na modalidade criticar, é um crime de perigo concreto. É necessário a apreensão das críticas publicadas. E a consumação, ela ocorre com a externalização do pensamento crítico, desde que publicamente. Lembrando que o direito penal e o direito penal militar, eles não punem a mera cogitação, eles não punem o mero pensamento. É necessário que tem que se externalizar para que essa conduta possa ser punível. Ele é unissubsistente, ou seja, ele é praticado por um só ato e dessa forma ele não admite a tentativa. Ou o militar critica e o crime estará consumado, ou ele não critica e será, nesse caso, um indiferente penal. Esse tipo do artigo 166, ele é um tipo subsidiário. O próprio tipo penal funciona como um soldado de reserva, sendo aplicado somente se o fato não constituir um crime mais grave. E é um crime de ação penal pública incondicionada. A questão que se analisa quando se estuda o artigo 166 do Código Penal Militar é se ele foi recepcionado ou não pela Constituição Federal, tendo em vista que a própria Constituição Federal, ela prevê a liberdade de expressão. Aqui nós não estamos falando em inconstitucionalidade. Por quê? Porque o Código Penal Militar ele é de 1969, ele é anterior à ordem constitucional. Então nós não mencionamos a questão de inconstitucionalidade, mas sim o fenômeno da recepção ou não recepção. Com a finalidade de dirimir essas questões, foi proposta pelo Partido Social Liberal a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
a ADPF número 475, justamente com a finalidade de que o Supremo Tribunal Federal declare se este crime do artigo 166 foi ou não recepcionado pela Constituição Federal. Em apertadíssima síntese, quem defende a não recepção se apoia justamente na liberdade de expressão prevista nos artigos 220 caput e parágrafo 2º e artigo 5º, incisos 4, 9 e 14, ambos da Constituição Federal, que garantem a liberdade de expressão. Por seu turno, quem defende a recepção desta norma entende que os militares são regidos por um Código Penal próprio, sendo que a liberdade de expressão, como todos os demais direitos, não tem caráter absoluto. A própria Constituição Federal prevê no artigo 142 que as Forças Armadas são regidas com base na hierarquia e na disciplina. Sendo assim, os militares não podem ser equiparados com os civis quando de suas manifestações de pensamento. O artigo 166, para quem defende a sua recepção, ele visa defender e proteger os bens específicos da corporação militar. Na ADPF 475, não foi concedida a medida liminar para suspender a aplicação desse dispositivo legal. O relator, que é o ministro Dias Toffoli, irá aplicar o rito abreviado para o julgamento através do Pleno da Suprema Corte. Os autos, até o presente momento, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2019, estão conclusos ao relator desde o dia 7 de fevereiro de 2019. Portanto, até o presente momento, nós não temos uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da recepção ou não do tipo penal. Logo, o tipo penal militar, previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, se encontra em plena aplicabilidade. E existem alguns militares respondendo por isso. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca desse crime. É importante que, quando da realização dos concursos públicos, se analise já se houve o julgamento ou não da ADPF, até mesmo para saber se esse tipo penal foi ou não recepcionado. Desejo a todos bons estudos.